Abrirem suas Bíblias em Êxodo, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo, capítulo de número 6. A exposição será a partir do versículo de número 28 do capítulo 6 até o verso 7 do capítulo de número 7. Êxodo capítulo 6, do verso 28 até o verso 7 do capítulo 7, diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, clamo a Ti, Senhor, neste momento. Que o Senhor seja gracioso comigo. Ó Deus, neste momento, que a Tua palavra está aberta para ser exposta, Senhor. Peço-Te que o Senhor se agrade de me usar para o louvor da glória do Teu nome, bem como, ó Deus, para a salvação dos perdidos. Ó Deus, que seja anunciada aqui a sabedoria do Senhor, não sabedoria dos homens. E apesar, ó Deus, das minhas fraquezas, usa-me, Senhor, de modo que eu proclame a Tua palavra com clareza no poder do Teu Santo Espírito. Rogo a Ti, ó Deus, isto é o que Te clamo, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você certamente já teve dificuldade de convencer alguém sobre algo na sua caminhada. Talvez, de repente, algum familiar seu, pai, ou de repente a sua mãe, ou talvez você tentou convencer alguém acerca de algo e essa pessoa era o seu primo, um amigo de trabalho ou até mesmo o seu próprio filho. E você tenta convencer aquela pessoa acerca de algo que é verdadeiro. E aquela pessoa, ela está ali inclinada a fazer algo que é errado. Ela está ali seguindo o curso do seu próprio coração. E você, como alguém consciente da realidade, do erro daquela pessoa, você tenta de alguma forma alertá-la. Você tenta exortá-la. Você tenta orientá-la. E você faz isso frequentemente. Chega um momento então que você pensa assim: puxa vida, como essa pessoa tem um coração duro para ouvir aquilo que tenho a falar. Como essa pessoa tem um coração duro para ouvir as advertências que tenho tentado cravar no seu próprio coração para o seu próprio bem. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que a realidade de um coração duro é algo tão antigo. E é uma realidade que fora experimentada nos dias do próprio Moisés, como nós temos visto à medida que temos caminhado pelo livro de Êxodo. Nós temos visto como o Senhor Deus, Ele tem operado e tem falado por meio dos seus servos, aquele homem, aquela nação, ao Egito, e como eles têm agido com um coração duro. Não se tratava apenas de o coração deles serem endurecidos por Deus,
como a própria palavra nos diz, sendo o coração de Faraó endurecido pelo Senhor. Mas o coração dele também era um coração duro. Ele estava determinado a permanecer com o seu coração indiferente à vontade do Senhor. Apesar de todas as exortações, apesar de todas as advertências, apesar de o Senhor ter falado diretamente com ele por meio do seu servo Moisés, bem como Arão. Triste, irmãos, é a realidade daqueles que permanecem endurecidos quando o Senhor fala com eles. Nós olhamos, irmãos, para o texto que nós estamos considerando, nós vamos ver que o Senhor Deus é um Deus que é verdadeiramente gracioso. E não somente um Deus gracioso para com o perdido, revelando ou falando acerca da sua vontade, mas Ele é também um Deus gracioso com os seus servos. Nós temos visto como Moisés, ele, mesmo sendo convocado pelo Senhor para ser aquele que haveria de, junto a Arão, falar a Faraó, nós percebemos que Moisés, ele é muitas vezes relutante. Ele tem dificuldade. Nós vimos isso nas últimas exposições. E veremos que, neste momento, mais uma vez, Moisés ele vai ter certa dificuldade para atender à voz do Senhor que o ordena a ir e falar com Faraó, a fim de que Faraó libertasse o seu próprio povo do Egito. Nos diz o texto, no versículo 28 do capítulo 6, o seguinte: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. As palavras que nós encontramos aqui são semelhantes às palavras que nós encontramos no final, ali no capítulo 6, nos versículos 12 e 13. Não é? Nós vemos o Senhor dizendo assim no versículo 13, especialmente. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. E aqui nós vemos essa recapitulação do que o Senhor havia dito anteriormente. E aqui está o texto nos mostrando, mais uma vez então, que Moisés, ele continua ainda relutante. É o Senhor Deus, Yahvé, o Deus soberano que fala. E veja, o Senhor Deus, ele não está sugerindo. Se for possível, Moisés, vai lá e fala. Ele, como um Senhor Deus soberano, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele tem toda a autoridade para ordenar seu servo a ir e falar. E era exatamente o que Moisés deveria fazer prontamente. Ele não deveria ser relutante, ele não deveria resistir ao Senhor, porque o Senhor diz claramente: eu sou o Senhor. Só o fato de o Senhor Deus apresentar e falar quem Ele é, eu sou Deus Yahvé, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus que é autossuficiente, o Deus autoexistente, o Deus do pacto, só o fato então de o Senhor se revelar assim para ele, deveria ser suficiente para ele atender à voz do Senhor. Deus diz: eu sou o Senhor, dize a Faraó. Ele tem de ir até o rei do Egito, aquele homem poderoso, e deveria dizer tudo aquilo que o Senhor falou. Tudo o que o Senhor falou. Contudo, irmãos, nós vemos que Moisés realmente ele ainda tem algum tipo de dificuldade. O verso 30 nos diz que Moisés ele vai responder ao que o Senhor disse. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá Faraó? Ele está aqui, irmãos, como nós vimos anteriormente, dando aquela velha desculpa de que ele não era capaz de falar, que ele tinha a sua língua ou boca incircuncisa, que ele não conseguiria falar claramente. E nós não sabemos se ele tinha de fato algum tipo de gagueira, algum tipo de atraso na fala, se a sua oratória, a retórica não era boa, ou se tratava-se de algum outro tipo de problema. Mas o fato é, irmãos, que ele está aqui, mais uma vez,
tentando como que fugir da sua responsabilidade com desculpas que não fazem o menor sentido diante do Senhor. Porque o Senhor já havia dito anteriormente que o Senhor falaria por boca de Moisés através do seu irmão Arão. E o Senhor haveria de fazer coisa extraordinária por meio deles. Ele não precisava, então, mais uma vez, imaginar que Faraó o escutaria simplesmente por causa de algum tipo de habilidade nele, ou deixaria de ouvir simplesmente por causa de algum tipo de deficiência nele. É como se Moisés, aqui ainda a esta altura, estivesse imaginando que o que ele estava para fazer dependesse dele. Quando, na realidade, o Senhor deixou muito claro: não depende de você, Moisés, depende do Senhor operar por meio dele. Uma realidade, irmãos, que nós vemos na vida de Moisés, e talvez isso deixe você aborrecido. Como é que Moisés ele pode continuamente ficar usando esse tipo de argumento? Será que ele não crê no Senhor? Será que ele não crê nas palavras do Senhor? Porque ele fica confiando, então, imaginando que fosse algo que dependeria dele somente. E então fica dando desculpas para não fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, nós somos semelhantes a Moisés. Quantos de nós vivem dando desculpas para não fazer aquilo que o próprio Deus ordenou? O Senhor Deus nos chama, irmãos, para vocações distintas neste mundo. Nem todo mundo é chamado para proclamar a palavra. Nem todo mundo é chamado a ser ministro do Evangelho. Mas nós temos vocações. Deus nos chama para servi-lo neste mundo. E muitas vezes nós ficamos inventando coisas que não fazem sentido. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não sou capaz de fazer isto. E muitas vezes, irmãos, nós falamos essas coisas, mas na realidade isso acaba revelando que nós estamos pensando que aquilo que nós estamos para fazer e fomos chamados por Deus é algo que depende de nós e então nós pensamos, eu não sou capaz de fazer. Isso é um problema real. Qualquer coisa que somos chamados para fazer neste mundo, nós só conseguimos fazer se o Senhor Deus nos der graça. Para sermos um pai, para sermos uma mãe, para cuidarmos do nosso lar, para cuidarmos dos nossos recursos, para as nossas vocações, seja lá qual for. É óbvio que trata-se de um desafio e de coisa que nós não conseguiremos fazer se nós dependermos unicamente da força do nosso próprio braço. Nós devemos entender que é o Senhor Deus que nos chama, é o mesmo Deus que nos dá os dons, capacidades, qualificações para fazer aquilo que nós fomos chamados. Mas se tem uma coisa, irmãos, que nós geralmente damos desculpas para não fazermos, é quando trata-se de algo relacionado à obra de Deus diretamente. Quando trata-se de algo relacionado à igreja de Cristo diretamente. Quando trata-se da nossa responsabilidade como crentes em sairmos por este mundo para testemunharmos acerca do Evangelho. Porque nós pensamos, olhamos para os homens neste mundo e pensamos assim, esses homens não vão querer dar ouvidos ao que eu digo. São homens que têm o coração endurecido. São homens que não vão achar o que eu falo como algo que faz sentido. Acharão que o que eu falo é algo que não passa de loucura, de alguém que está com a sua cabeça lavada, num tipo de lavagem cerebral por esses tipos de igrejas por aí que ficam confundindo a cabeça das pessoas a fim de que elas creiam num Deus que não existe ou em obra extraordinária que não existe. E então pensamos, os homens acharão que nós somos loucos e começaremos então a inventar uma série de desculpas. Os homens me julgarão, os homens dirão que eu sou um maluco, os homens olharão para mim de lado, os homens me rejeitarão, os homens vão me reprovar. Ou pensaremos que não somos capazes, como o próprio Moisés. Pensamos assim, eu não sei falar bem, eu não consigo articular devidamente as palavras, eu não sei como introduzir uma exposição ou um comentário acerca de algum texto a fim de fazer com que aquela pessoa conheça Cristo. Eu não sei falar de Jesus, eu não sei falar do Evangelho. Irmão, tudo isso não passam de desculpas.
Desculpas que nós inventamos para não abrirmos a nossa boca e falarmos acerca de Cristo. O Senhor nunca disse que aqueles que falarão acerca do seu evangelho, acerca de Cristo, têm de ser os melhores oradores, os melhores homens falando. Nunca disse isso. O Senhor chamou os homens mais simples para falar acerca do evangelho. Pescadores, homens envolvidos com um trabalho comum neste mundo. Chamou também homens extraordinariamente instruídos, como o próprio Paulo. Note que o Senhor ele chama diversos homens de diversas origens, de diversas qualificações e formações, do mais simples ao mais robusto no conhecimento, mas todos são chamados a testemunhar. E não podemos, então, irmãos, ficar calando a nossa boca, porque imaginamos que não conseguiremos falar acerca do Evangelho. É o Senhor quem opera por meio dos seus servos. Não é algo que vai depender exclusivamente de você. Só você abrir a boca, falar para alguém, e eu acredito que você consegue dizer isso, só há salvação em Cristo Jesus. Ou você se recordar de um texto da Bíblia, João 14,6, que deve estar na sua cabeça, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O fato de você falar palavras tão simples como estas é suficiente para o Senhor Deus operar no coração daqueles que pertencem a Ele. Mas, frequentemente, nós somos como Moisés, e não ousados, prontos para falar, como o próprio Isaías. Quando o Senhor o convoca e o chama, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão para fazer a vontade do Senhor e proclamar a sua palavra. Mas é interessante, irmãos, como o Senhor Deus ele lida com homens relutantes, com servos relutantes, porque ele vai fazer isto com o próprio Moisés. É interessante notarmos que o Senhor Deus ele não vai se voltar para Moisés com ira, aborrecido com ele. O Senhor vai repetir o que havia dito anteriormente, como num recomissionamento agora, conduzindo Moisés junto a Arão a fazer a sua obra. Olha o que o texto nos diz no versículo 1 do capítulo 7. Então, disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Ele vai agora falar com o próprio Moisés, o Senhor Deus Yahvé se dirige a ele respondendo. E o Senhor Deus vai como que consolar o próprio Moisés, bem como o próprio Arão, falando a ele que aquele que faz tudo é o próprio Deus por meio deles e que eles não precisariam de forma nenhuma confiar na força do seu próprio braço. Mas é interessante o modo que o Senhor Deus vai falar sobre isto, porque ele vai dizer, não é? Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Uma tradução mais literal do texto seria te constituí Deus sobre Faraó. Como assim? Como é que o Senhor pode dizer que Moisés ele foi constituído Deus sobre Faraó? Isso, para o próprio Faraó, seria algo terrível, porque o Faraó, naqueles dias, era considerado como uma divindade. Ele era um próprio Deus no Egito. Mas o Senhor, então, vai declarar ao próprio Moisés que o próprio Moisés seria Deus sobre Faraó. Faraó estaria, então, abaixo do próprio Moisés. Mas por quê? Porque Moisés é Deus, tal qual Deus o Pai? Porque Moisés é Deus, tal qual Deus o Filho e Deus o Espírito Santo? Não, irmãos. O texto não está nos dizendo que Moisés é Deus, da mesma substância, igual em poder e glória a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Só há um Deus, é o nosso Deus Trino. E eles, sim, são iguais em poder e glória, possuem a mesma essência e a mesma substância. Mas Moisés, quando o texto nos diz que ele seria constituído pelo próprio Senhor como Deus sobre Faraó, é como se o Senhor estivesse dizendo assim para ele, Moisés, eu estou te investindo de poder e de autoridade. A autoridade que era inerente a Moisés
Não. Poder que era inerente ao próprio Moisés? Não. Mas tratava-se de uma autoridade relativa, uma autoridade que vinha de Deus, por meio de Moisés. Um poder que vinha do próprio Deus, operado por meio de Moisés. Moisés aqui, então, é apresentado como um representante de Deus. Representante de Deus. E ele, então, falaria. Ele vai falar o próprio Faraó. Ele vai ser Deus sobre Faraó e ele vai dizer: Arão, teu irmão, será teu profeta. Deus usará Moisés, dizendo que Moisés deve falar. Moisés comunicará essas verdades ao próprio Arão e Arão agirá como se fosse um profeta. E de fato era. Moisés também era um profeta. Mas qual o papel do profeta? O que Arão teria de fazer? Quando a gente pensa no papel do profeta no Antigo Testamento, o profeta é aquele que é boca de Deus. Ele fala aquilo que Deus o revela. Ele fala aquilo que Deus ordena. Frequentemente, vemos nos livros proféticos a fórmula assim diz o Senhor. Então não eram palavras propriamente do profeta, que ele criou como fruto da sua própria imaginação. Mas o Senhor Deus, então, revelou a eles e eles falavam, então, toda a vontade do Senhor. Era exatamente este o papel de Arão naquele contexto. Quando nós, então, irmãos, pensamos acerca disto, não é? Moisés agindo como se fosse Deus, representando o próprio Deus, falando como que reinando sobre Faraó, e então falando palavras que seriam então reproduzidas pelo próprio Arão. Isso diz muito sobre o modo que o próprio Deus continua falando hoje por meio daqueles que são chamados para o ministério da palavra. Porque, semelhantemente a Arão e a Moisés, que falavam em nome de Deus, que falavam como representantes de Deus, que eram, portanto, boca do Senhor, são aqueles que hoje são ministros da palavra. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Escritura em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 20, a palavra vai nos dizer assim. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim o apóstolo Paulo, falando sobre o ministério da reconciliação. Ele vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E então ele vai exortar: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus exortasse por intermédio de quem? Por intermédio dos seus ministros. Isso nos mostra, então, que Deus, ele fala hoje. Como o Senhor Deus falou pela boca do próprio Arão junto a Moisés, o Senhor Deus continua falando com a sua igreja, com o seu povo hoje. Falando não somente àqueles que conhecem a Cristo, apresentando a vontade do Senhor, chamando-nos a vivermos sempre para Deus, mas continua falando também para aqueles que não conhecem o Senhor. Chamando-os, então, como vai dizer o apóstolo Paulo, a que arrependam-se dos seus pecados e se reconciliem com Deus. Então, o que nós devemos entender, irmãos, é que, ainda que não escutemos as palavras de Arão como boca de Deus, ainda que não escutemos o Senhor Deus falando como um trovão diretamente conosco, você deve ter a plena consciência de que quando a palavra do Senhor é proclamada com fidelidade por homens que foram chamados para o ministério da palavra e que anunciam as palavras de Cristo, é o próprio Senhor falando com você. E o que nós não podemos fazer é agir como agiu o próprio Faraó naquele contexto e que como muitos agem em nossos dias, dando as costas ou não dando ouvidos à palavra do Senhor.
Nós deveríamos, irmãos, quando a palavra do Senhor é pregada, deveríamos estar atentos. Não somente com os olhos bem abertos, mas com os ouvidos bem abertos, prontos para ouvir. Não é um homem comum que está falando com vocês, ainda que eu seja um homem comum, mas é o Senhor. Como podemos agir de um modo frio diante de Deus quando Ele fala? Como podemos ficar sonolentos diante de Deus quando Deus fala? Como podemos ficar pensando em outras coisas na ocasião do culto quando Deus fala? Como podemos, irmãos, deixar de ouvir a voz do Senhor? Não podemos, não devemos. Isso é estranho, sobretudo àqueles que conhecem a Deus. Deveríamos vir à casa do Senhor com o coração ardendo no desejo de ouvir o Senhor falar. Não aqui interessados em que o culto acabe logo. Não aqui interessados em que o Senhor, o pastor, pregue um sermão mais curtinho, porque eu estou cansado. Mas deveríamos aqui estar prontos para ouvir tudo, absolutamente tudo, aquilo que o Senhor Deus tem a falar por boca dos seus servos ministros. Isto não somente aqui, irmãos, mas em todo canto, onde homens que temem a Deus proclamam a palavra de Deus com toda intrepidez e ousadia. Então é um momento para ficarmos aqui, assentados, ouvindo com temor, tremor e fé. Não para levantarmos e sairmos. Não, irmão. É momento para ficarmos aqui assentados, ouvindo aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações e dispostos a, com prontidão, praticarmos aquilo que o próprio Deus ordena. É exatamente deste modo que funciona a questão da pregação do Evangelho hoje, quando o Senhor Deus fala por boca dos seus profetas. E os profetas do Senhor hoje são aqueles que anunciam a sua verdade, aqueles que proclamam o seu Evangelho. Mas então, irmãos, o texto nos diz que eles agiriam, como próprios representantes do Senhor, em falando a vontade do Senhor, proclamando a palavra diante do faraó. O texto nos diz no versículo 2, tu falarás tudo o que eu te ordenar. Note que Moisés, ele não falará absolutamente nada que vá além daquilo que Deus ordena. Tu falarás tudo o que eu, o Senhor, te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, ele só poderia falar o que Deus ordenou e deveria, então, se dirigir ao próprio Faraó, dizendo que Faraó deveria libertar o povo, que Faraó deveria deixar o povo ir, o povo de Israel. Então, ele tinha uma palavra que era limitada àquilo que Deus determinou, e aquela palavra era voltada também para que ele exortasse Faraó, para que ele soltasse o povo. E aqui, irmãos, nós percebemos um outro princípio fundamental. Se Moisés, como servo do Senhor, junto a Arão, só poderia falar aquilo que o próprio Deus ordenou, quem pode ser ousado a ponto de tentar falar qualquer tipo de coisa na proclamação da vontade de Deus aos homens, além daquilo que Deus ordena? Veja, esse princípio que nós encontramos aqui, de falarmos somente aquilo que Deus quer que falemos, não aquilo que é fruto da nossa própria imaginação, ele percorre toda a Escritura. Não está somente aqui em Êxodo. Nós encontraremos o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, dizendo que aquele que proclamar um evangelho diferente daquele que ele recebeu, aquele que proclamar um evangelho diferente daquele que eles ouviram, seja anátema. O que é anátema, irmãos? Anátema significa maldito. Seja objeto da ira de Deus para a perdição aquele que proclama um evangelho diferente
do evangelho que nós proclamamos. Perceba então que nós não podemos ir além do que diz a Escritura. Nós falamos até onde a Escritura fala, diz Calvino. E nos calamos onde a Escritura se cala. Mas tudo aquilo que Deus ordenou, nós falaremos. Nós teremos, então, como ministros do Senhor, a responsabilidade de proclamar todo o conselho de Deus. Ainda que sejam coisas difíceis de tratar. Ainda que sejam coisas que vão ofender a muitos. Ainda que isso faça com que sobre nós venha a oposição dos homens. Ainda assim, devemos falar tudo o que Deus ordenou, sem acrescentar ou sem subtrair. Essa não é a realidade em muitos contextos por aí. São muitos que se dizem ministros do Evangelho, mas que não estão dispostos a falar tudo o que Deus disse. E não falam isso por quê? Porque temem a homens. Teme ser rejeitado por alguém na igreja. Teme falar algo e então, de repente, a pessoa mais rica na igreja, que está cometendo pecado contra o Senhor, seja exortado. E ele teme então que essa pessoa saia da igreja. Ele teme que alguém venha brigar com ele. E teme uma série de coisas. No final das contas, temem a homens e não a Deus. Mas o nosso temor, tanto meu como ministro do Evangelho, como seu, como servo de Cristo, que deve testemunhar acerca deste Evangelho, não somos chamados a temer a homem nenhum. Somos chamados a temer somente a Deus e falar aos homens toda a vontade do Senhor. Exatamente, irmãos, daquilo que diz o Senhor que os homens precisam. Não precisa do nosso malabarismo teológico e invenção, coisa da nossa própria cabeça. Não é aquilo que é fruto da nossa própria imaginação ou cabeça, irmãos, que salvará o homem, que conduzirá o homem para o bom caminho. São somente as palavras de um Deus que é infinitamente sábio e que sabe exatamente do que precisam os homens neste mundo. Naquele contexto, Faraó precisava ser exortado. E ele precisava entender que há um Deus que é soberano e que ordena homens para falar acerca da sua vontade, a fim de que ele libertasse o povo de Deus. E assim nós devemos caminhar, proclamando ao Evangelho neste mundo, sem temor, mas falando aquilo que o Senhor Deus nos chama a fazer. Nós devemos ser fiéis a Deus. E é exatamente isso que o Senhor espera que sejamos. Daqueles que pregam a palavra, sobretudo, isso pesa sobre mim, esta responsabilidade. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 4, os 2 primeiros versos. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel a Deus, na pregação da sua vontade, na pregação da sua palavra, no testemunho do seu Evangelho. É isso, irmãos, que o Senhor Deus requer de mim e o Senhor requer de todos nós, fidelidade a Ele. Estava lá então, irmãos, Moisés incumbido junto a Arão desta responsabilidade. Fala, Moisés, fala, Arão. Contudo, o versículo 3 nos diz uma coisa. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Puxa vida, eu sou chamado a pregar, eu sou chamado a anunciar a palavra do Senhor, a falar tudo aquilo que Ele ordenou. Porém, o mesmo Senhor que me ordena a falar, que ordena a Faraó a libertar o povo, é o mesmo Deus que endurece o coração de Faraó.
Como assim? Nós veremos em outras ocasiões que é dito que Faraó endureceu o coração, o seu próprio coração. É quando o homem ele está determinado no seu pecado a seguir em frente, irresoluto, fazendo aquilo que o seu próprio coração o conduz a fazer. É alguém que está mergulhado na iniquidade. Mas quando, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, ou que ele endureceu o coração de alguém, isso significa juízo. Ter o coração endurecido por Deus é o Senhor revelando a sua justiça e juízo sobre o homem. E ele continuará, então, determinado a seguir em frente com os seus intentos maus, o homem. Mas o Senhor Deus endurece o coração de muitos. Ele vai endurecer o coração de Faraó, e nos diz ainda o texto, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, ou os seus prodígios, as suas maravilhas. É exatamente isto que ele fará. Ele vai fazer com que as suas maravilhas e sinais e prodígios, que nós veremos, a partir do versículo 14 do capítulo 7, quando nós veremos as pragas no Egito. As manifestações dos sinais maravilhosos do Senhor, revelando o amor pelo seu povo e a sua grande ira contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados e permanecem duros no seu coração. Mas é impressionante nós vermos como conciliar, não é? A nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Porque Moisés, junto a Arão, são chamados a falar a palavra, a falar essa palavra livremente. Mas o Senhor endurece o coração. Mas como saber, irmãos, quem tem um coração endurecido? Como saber quem serão aqueles que nunca, jamais se sujeitarão à pregação do Evangelho? Mas Moisés, ele sabia que o coração de Faraó seria endurecido. Mas isso não o impediu de seguir em frente proclamando a palavra. Isso não o impediu de seguir em frente anunciando a verdade do Senhor. E veja, irmãos, essa realidade que acontece com o próprio Faraó e esse dilema que acaba sendo enfrentado pelo próprio Moisés é algo, irmãos, que é realidade hoje. Olha o que diz a Escritura sobre essa questão de endurecer o coração. Veja o que diz a palavra em Isaías, nós lemos hoje. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O Senhor Deus convoca a Isaías, chamando-o. Ele então tem uma tarefa, ele tem um dever, ele deve proclamar a palavra do Senhor, ele deve anunciar a verdade de Deus, mas o que haveria de acontecer? Nos diz o texto, a partir do verso 8º. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Que coisa! Mas qual era a tarefa dele? Falar. Ele deveria anunciar. Mas o coração dos homens, muitas vezes, estão duros por causa dos seus próprios pecados. E o Senhor também endurece o coração dos homens, porque Ele é um Deus, irmãos, que tem misericórdia de quem quer e endurece também a quem quer. O apóstolo Paulo fala sobre isto. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 9, verso de número 18. Romanos capítulo 9, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: logo,
Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É um Deus que é soberano sobre o mundo e tudo o que no mundo há. E é soberano também na salvação dos homens. Ele tem aqueles que são seus eleitos, e estes terão os corações rompidos, os corações rasgados, e se voltarão arrependidos e com fé a Deus. Mas aqueles que são reprovados nunca, jamais se sujeitarão ao Senhor, permanecerão na sua incredulidade até o fim da sua vida. E assim, irmãos, a palavra nos mostra que a pregação do Evangelho tem cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte, para aqueles que perecem. A palavra do Senhor, irmãos, nunca volta vazia. Muitos serão salvos e outros, ao ouvirem o Evangelho e ao permanecerem com seus corações endurecidos, serão reprovados. E a palavra anunciada haverá de condená-los. Mas ainda assim, nós, os que proclamamos, vocês que testemunham acerca deste Evangelho, não sabem quem são os eleitos, não sabem quem tem corações duros. Por essa razão, somos chamados a sermos semelhantes a Moisés e Arão, a Isaías e a tantos outros servos do Senhor. Somos chamados a proclamar essa palavra, falando tudo aquilo que Deus ordenou, com toda a sinceridade do nosso coração, na expectativa de que o Senhor salve o perdido que escuta a sua palavra anunciada. Mas não era este o caso de Faraó. Nos diz a palavra, verso 4. Faraó não vos ouvirá. Faraó não dará ouvidos. Mas então o Senhor diz: E eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Faraó não dará ouvidos, e isso vai servir para destacar ainda mais a obra grandiosa que o Senhor Deus vai operar no Egito. A dureza do coração deste homem vai ressaltar a glória de Deus na salvação dos pecadores. Ele diz o que ele vai fazer. Faraó não ouvirá. Então, eu porei a mão sobre o Egito. O que é que isso significa? Quando o texto fala aqui, irmãos, sobre pôr a mão sobre o Egito, isso significa que o Senhor Deus haverá de julgar. É juízo de Deus. Não é a mão paternal de Deus sobre o seu povo, por quem ele luta e para quem ele é sempre favorável. Mas quanto àqueles que permanecem longe do Senhor, ele vai dizer: eu porei a minha mão sobre o Egito. Eu vou julgar o Egito. E no meu julgamento, haverá também, na minha ação, na minha poderosa obra de salvação, haverá julgamento e libertação. Porque ele diz que ele fará sair as hostes dele. Quem fará isso? Moisés? Não, o próprio Senhor, por intermédio de Moisés e Arão. E é interessante que hostes pode ser traduzida por exército. Ele vai fazer com que o seu exército saia do Egito. Não envergonhados, mas é como que um exército que sairá marchando vitoriosos sobre seus inimigos. É exatamente assim que sairão, com espólios, como que de guerra, de uma guerra que fora vencida, e eles saem vitoriosos porque o Senhor os fará sair dali do Egito. As suas hostes, o seu exército vitorioso marchando. E ele vai entrar lá, nos diz o texto, com grandes manifestações de julgamento. Ou com grandes manifestações da vingança do Senhor contra aqueles que fizeram mal, contra aqueles que são
o seu povo. Então veja que o Senhor está explicitamente declarando aquilo que ele vai fazer com o seu inimigo. Ele vai resgatar os seus. Promessa de salvação, promessa de juízo sobre os ímpios. Promessa, irmãos, que permanece hoje. De um Deus que garante que haverá de salvar o seu povo. De um Deus que garante que haverá de libertar o seu povo. E de um Deus que garante que um dia cairá com juízo sobre todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados e vivem segundo os seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração endurecido. Deus, irmãos, agirá em nosso favor, como nos salvou do nosso pecado, do nosso Egito. Ele virá um dia para nos salvar das mãos daqueles que são nossos inimigos e cairá com juízo, com vingança sobre os homens. E a vingança, irmãos, de fato, nos diz a palavra, pertence ao Senhor, não a nós, mas ao Senhor. Mas tem uma coisa, irmãos, que o Senhor tem em vista ao fazer tudo isto. Quando o Senhor ele cair com juízo, pesando a sua mão, com manifestações de julgamento, o que é que os egípcios saberão? O que Faraó saberá? Eles terão conhecimento de uma coisa, nos diz o verso 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Eles saberão. Veja que a obra grandiosa do Senhor e a manifestação do juízo sobre os ímpios e de libertação do seu povo fará com que os egípcios saibam, reconheçam que Deus é o Senhor. Não Faraó, falso Deus. Não as suas divindades, falsas divindades. O Senhor haverá de prevalecer sobre Faraó e sobre todas as suas divindades, declarando e revelando assim que Ele somente é o único Senhor, que Ele somente é o único verdadeiro Deus e que não há nenhum outro além dele. Isto vai ficar, irmãos, explícito no juízo destes homens. E isso é o que deve ficar claro a todos os homens. No dia em que o Senhor operar, voltando-se gloriosamente para julgar toda a terra. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Haverá um reconhecimento público dos egípcios, e haverá um reconhecimento público de todos os homens que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, que Deus é o Senhor. Não há Deus além do Senhor Deus de Israel. Não há Deus além do Deus que nós conhecemos como revelado na própria palavra. Mas não será um tipo de revelação ou de glória ou de conhecimento salvífico para eles. Servirá para a condenação deles. Servirá para o juízo deles. Como a revelação de Deus e a manifestação da sua glória neste mundo serve também para testificar, testemunhar contra os homens que permanecem mergulhados no seu pecado. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Nunca, jamais poderão dizer que não tiveram algum tipo de conhecimento ou de revelação de Deus. O Senhor, Ele se volta para fazer isto. E aqui, irmãos, nós percebemos que o Senhor Deus, Ele vai ser glorificado ao fazer isto. E que a palavra aqui nos revela que o Senhor Deus ele é glorificado tanto na salvação dos homens como na condenação dos ímpios. Deus é glorificado em tudo isto. Sempre, em todas as coisas. Nós lemos isso hoje, inclusive. Veja o que diz a Confissão de Fé, capítulo 3,
O versículo 6 ao 8 que nós lemos hoje, que trata dos eternos decretos de Deus. A nossa fé nos ensina isso. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Está falando sobre eleição, está falando sobre o grande mistério também da predestinação. Somente os eleitos são eficazmente chamados e são salvos. E quanto aos ímpios? Vai nos dizer, segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido, não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Deus é glorificado na salvação dos homens, Deus é glorificado na condenação dos ímpios. Sempre. Ele é um Deus soberano, toda a glória redundará ou será voltada para ele. E os homens serão condenados por causa dos seus próprios pecados. Receberão juízo e a justa ira de Deus. Deus é justo ao condenar o homem por causa da sua iniquidade. E foi gracioso ao nos salvar. E aqui, irmãos, é para nós que fomos salvos, aqueles que creem em Cristo verdadeiramente. Não podemos, vai nos instruir a confissão, imaginar que fomos salvos e que isso deve nos conduzir a sermos orgulhosos da nossa salvação. Eu fui salvo. Me orgulhar como se fosse algo que dependesse de mim. Nos diz a última sessão, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus. Você deve louvar a Deus, porque Ele te salvou, não te reprovou. Você deve se voltar para o Senhor também com grande reverência, porque Ele te salvou, não por causa dos seus próprios méritos. E você também deve se voltar para este Senhor Deus com toda admiração, por ser Ele este Deus abundante em misericórdia que te salvou. Mas também essa salvação que você obteve em Cristo deve nos conduzir à humildade. Humildade diligente e serve também para nós de abundante consolação. Não deve existir um crente orgulhoso da sua salvação. Devemos ser humildes. Foi Deus quem fez absolutamente tudo. A única parcela da nossa contribuição foi o nosso pecado. Nossa iniquidade. Foi com que nós entramos. Nossa miséria, nosso pecado cometido em Adão, que trouxe sobre Cristo juízo de Deus. Fomos salvos unicamente pela graça, não por causa dos nossos méritos ou por qualquer tipo de contribuição boa que viesse de nós.
Irmãos, aqui é revelado que o Senhor ele será glorificado, os homens o conhecerão e o Senhor será glorificado tanto na salvação como na condenação dos ímpios. E então o texto nos diz no versículo 6: assim fez Moisés e Arão. Como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E eles não eram jovenzinhos, não. Quando eles foram fazer aquilo que Deus ordenou, era Moisés de 80 anos. E Arão de 83, quando falaram a Faraó. Nós cantamos o Salmo 90. É um salmo que é atribuído a Moisés. Ele vai dizer que alguns podem chegar a 80 anos com muita canseira, enfado. Irmãos, não eram homens novinhos não, viu? Ainda que vivessem mais do que nós vivemos em geral, eram homens velhos, 80 e 83 anos de idade. Mas foram chamados por Deus para fazer a vontade do Senhor. Não há idade para que nos dê algum tipo de carta para a desobediência. Somos chamados a obedecer a Deus e a servi-lo, desde quando somos pequenos até a nossa velhice, como eles fizeram. Eles não foram mais Moisés, não é? Antes resistente, agora não. Pronto. Ele vai falar. Ele vai fazer a vontade do Senhor. Ele vai agir como um servo de Deus. Obedientemente, o verso 6 nos diz, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Obediência resoluta. Eles se sujeitaram ao Senhor e fizeram aquilo que Deus ordenou. É uma marca, irmãos, daqueles que foram salvos pelo Senhor. Uma obediência real, uma obediência evangélica. E uma obediência a tudo aquilo que Deus ordena na sua palavra. E assim como, irmãos, eles foram fiéis a Deus na casa de Deus, assim como eles foram obedientes a Deus em sua caminhada, nós, povo do Senhor, hoje somos igualmente chamados a sermos obedientes a Deus em tudo. Em todo o nosso dever, em todo o nosso trabalho, na nossa vocação, na nossa caminhada, na nossa peregrinação neste mundo, no nosso serviço ao Senhor, na sua casa, todos nós, eu e você, somos chamados a temer a Deus, vivendo a vida de obediência a Ele. Não podemos agir como os ímpios, que vivem uma vida de rebeldia ao Senhor, revelando assim a inimizade que eles têm com Deus. O verdadeiro crente, ele vai negar os seus próprios interesses, vai negar os seus próprios desejos. O verdadeiro crente vai negar a si mesmo e vai se voltar unicamente para o Senhor. Essa é uma evidência de que você ama ao Senhor, é uma evidência de que você ama a Cristo. Cristo vai dizer, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam vivem segundo aquilo que eu ordeno. Esta é a vontade do Senhor. E Ele tem toda a autoridade para requerer isto de mim e de você. Mas, irmãos, o maior exemplo que nós temos não é Moisés e Arão, de uma vida de obediência. Quem é, irmãos, o nosso maior exemplo de uma vida de obediência? Olha o que diz a Escritura em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo,
se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diferentemente, irmãos, de Moisés, Cristo era de fato e é de fato Deus. Ele de fato é Deus. Mas ele ainda assim se humilhou. Como já falei em outras ocasiões, essas palavras do Mark Jones ficam na minha cabeça quanto à humilhação de Cristo. Ninguém se humilhou tanto quanto Cristo, porque ninguém nunca jamais esteve tão exaltado quanto ele. Mas ele se humilhou. Ele foi obediente até ao ponto de entregar a sua própria vida. O maior exemplo de obediência e sujeição que nós temos é Cristo. E ele fez isso para morrer por miseráveis pecadores como nós. Ele fez isso para morrer por um miserável pecador como você que não conhece a Cristo. Saiba disto, criança, jovem, adolescente, homem mais velho, mulher, que não conhecem a Cristo. Ele se entregou por obediência e se entregou por amor ao perdido. Você deve se voltar para este Cristo. Você deve se arrepender do seu pecado. Você deve se entregar a Ele. Ninguém poderá livrar você da justa ira de Deus, na condenação dos ímpios, senão Cristo. É o único refúgio, é o único abrigo, é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Cristo Jesus. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, louvamos a Ti, porque o Senhor continuamente revela a Tua vontade para nós. E, ó Deus, não permite que sejamos desobedientes, mas ajuda-nos a fazermos aquilo que o Senhor ordena. Faz-nos obedientes como obediente ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Obediente até a morte e morte de cruz. Ó Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados e nos conduz, Pai, numa vida de retidão. Também, ó Deus, ser gracioso com os perdidos. Revela-te salvificamente, salvando, Senhor, os homens do pecado, da condenação. Revela o Teu Filho, Senhor, é o que pedimos a Ti. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.